Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vindas Águas, Nova Trento, Santa Catarina, mais uma vez aqui para compartilhar uma mensagem de Deus ao seu coração. Hoje, dia 6 de janeiro de 2021, e nessa noite, a mensagem que Deus compartilhou ao meu coração está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. E eu quero fazer a leitura para você com você do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o de outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subiu este homem da cidade de ano em ano, subia este ano da cidade de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho e nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Chamou-o de Samuel, dizendo: Tenho pedido ao Senhor. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre.
Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, tomou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: Tão certo como vive a tua alma, meu senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver pertencerá ao Senhor, e adoraram ao Senhor. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegrou na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e o que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo, ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que se prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde o céu trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao rei e exaltará o poder do seu ungido. Então eu foi-se a Ramá a sua casa, mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: Queime-se primeiro a gordura, e depois tornará o que quiseres. Então ele lhe dizia: Não hás de dar-la agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê descendência desta mulher, em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. E o Senhor abençoou a Ana, e ela concebeu
e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam, e todo Israel, de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse: Por que fazes tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama do que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para que tu e eles vos engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Amados, eu quero parar por aqui a leitura, e o que vem ao meu coração, enquanto eu fazia essa leitura, o que veio forte ao meu coração foi o pecado dos filhos de Eli, que desprezavam a oferta do Senhor. Enquanto Samuel ministrava perante o Senhor, os filhos de Eli faziam o que era mal ao Senhor. O que Deus tem falado muito forte ao meu coração, e eu creio que também ao coração da igreja do Senhor nestes dias, que é tempo de colocar a nossa casa em ordem. É tempo de nos levantarmos como sacerdotes do Senhor, como aqueles que realmente assumem a sua posição no lar. É tempo de erguermos a nossa voz. Não podemos agir como Adão, que se calou, que negligenciou diante do pecado de sua esposa. Nós sabemos muito bem que quando Eva foi tentada por Satanás, pela serpente, Adão estava do lado dela o tempo todo. Ele presenciou o pecado da esposa, mas ele se calou. Ele agiu como um verdadeiro Acabe, que emudeceu diante do pecado da mulher. E por causa disso, toda maldição veio sobre a humanidade. Deus se calou no jardim do Éden. Deus trouxe maldições, permitiu maldições sobre a terra. Tudo por causa do pecado de Adão, que se calou, que agiu como Acabe diante de Jezabel. Então, certamente que nesses dias, Deus quer chamar a atenção da sua igreja. Que não venhamos agir como Acabe, que não venhamos agir como Adão, que não venhamos agir como Eli, diante do pecado dos nossos cônjuges, diante do pecado dos nossos filhos, que nós possamos, em primeiro lugar, como sacerdote, entrar diante da presença de Deus e nos arrepender dos pecados das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, clamar a Deus por misericórdia
e depois então, na sabedoria do Espírito Santo de Deus, que possamos edificar o nosso lar, não por força e nem por violência, mas pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, um beijo no teu coração. Que Deus fale ao teu coração através dessa palavra, assim como Ele tem falado ao meu coração.